12, tá bom? Capítulo 12. E depois o capítulo 13 também. Vamos colocar em pé. Versículo 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Agora, o versículo 1 do capítulo 13. Esse era o versículo 16 do capítulo 12. Agora vamos para o versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. 3. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças e filhos de Israel. E estes são os nomes, seus nomes. Da tribo de Ruben, Seguba, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Orinos. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar, Gizeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, vocês podem me ajudar? Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sorte. E da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemaim. E da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. E da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vós, cada nome, né? E da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Nun, Moisés chamou de Josué. Pai, aqui está a tua palavra. Fale conosco agora e honra do teu nome. Nós pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo visite-nos com graça, com poder, visite com o seu toque, para a glória de Deus. Amém. Amém. Podemos sentar. Irmãos, Números, capítulo 13, vai nos falar sobre os homens que foram enviados para espiar, para ver uma terra. Acima de tudo, não só ver uma terra, mas ver uma bênção que estava ali. Eles não só viram uma terra, eles não foram só como soldados, mas eles tiveram privilégios. Só que nós vamos ver, e eu quis ler o nome deles para você ver que cada um tinha um nome, e os nomes bastante difíceis, nomes, né, dos pais deles também. E só que a Bíblia relata, queridos, que eles foram enviados. Por quê? Por Moisés. Por quê? Vamos lá, vamos entender.
esse povo de Israel tinha caminhado. Vou voltar um pouco lá atrás. Eles tinham, vamos pegar da passagem do Mar Vermelho. Vocês lembram? Eles passam o Mar Vermelho. E ao passar o Mar Vermelho, eles estão vendo uma coisa, algo fenomenal. Eles estão vendo algo glorioso. Eles estão vendo um milagre que eu mesmo, se visse um mar abrindo desse jeito, ficaria estupefado, né? Você também. Então, isso fez eles crerem no Senhor e crerem em Moisés. Só isso não bastava, porque lá atrás nós temos o que acontece? Lá atrás nós temos Deus usando Moisés e Deus agindo com as pragas contra o povo. Então Deus estava ali trabalhando no coração deles, mas o Senhor agora promete para eles a terra prometida. O Senhor promete para eles que eles vão chegar no lugar. Tá. Mas o que acontece? Lá no passado, Deus falou para eles que eles iriam para a terra prometida. Preste muita atenção, irmãos. Do Egito até a terra prometida, 365 quilômetros apenas. Preste atenção nisso, 365 quilômetros apenas. Mas tinha obstáculos, tinha dificuldades. Só que, o que acontece? Eles, então, vão caminhando pelo deserto, estão chegando para conseguir a bênção, tá? Estão chegando para conseguir o seu milagre, e Moisés, então, envia 12 pessoas. Quantas pessoas estão aqui? Dá para contar, não é verdade? Então, 12 homens que vão ver como está a terra, ver como é a terra do lado de lá. Deus já tinha prometido que a terra era uma terra abençoada, uma terra que manava o quê? Leite e mel. Por que leite e mel, irmãos? Leite e mel não é porque tinha leite saído das rochas, não era porque tinha mel de abelha, não, é porque era uma terra que futuramente e já tinha gente lá, ela providenciava bênçãos através da agricultura. Podia-se ter ovelhas, podia-se ter gado, era uma pastagem boa. E também o mel, porque eles viveriam de qualquer situação da agricultura. Então, era uma terra abençoada, tá? Uma terra que manava leite e mel. E o Senhor então prometeu para eles que ia dessa terra. Sim ou não? Prometeu. Só que daí que aconteceu o seguinte: lá vão então o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés queria ir direto, mas o povo falou: não, vamos primeiro sondar, vamos primeiro dar uma analisada, vamos primeiro ver, vamos mandar algumas pessoas, alguns espias, que seriam soldados também, pessoas que estariam verificando o quê? Verificando como que era essa terra. E aí, meus queridos, foram 12 pessoas mandadas para fazer isso. 12. E a Bíblia vai falar para nós o seguinte: que eles foram lá, foram do outro lado, mas chegando lá eles começam a ver coisas boas, mas eles também começam a ver o quê? Problemas. Começam a ver dificuldades, tá? Vamos ver, acompanhe comigo no capítulo 13. Olha só, o versículo 17: enviou por Moisés espiar a terra de Canaã e disse: subi por aqui pela banda do sul e subi a montanha e vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito. Então era para fazer o quê? Um levantamento. Muito bem, tá certo. Quando você vai fazer alguma coisa, você faz isso. É ou não? Você vai viajar, se traça, quanto eu vou gastar de combustível, vou construir algo, e a Bíblia nos ensina isso. Eu vou então construir, eu tenho que saber quanto eu vou gastar. Não, você faz cálculos, né? Só que o que acontece? A questão está que foi assim, e nós temos que lembrar que Moisés era o quê? Onde Moisés foi treinado?
Quem pode me ajudar? Moisés foi treinado aonde? No Egito. Então ele tinha estratégia. Ele tinha estratégia de guerra, estratégia militar. Se você vê quando a arca é conduzida, irmãos, ele coloca a arca no meio e coloca as tribos, 6 de um lado e 6 do outro, porque eram 12 tribos. Então quando eles carregavam a arca com as suas bandeiras, e na frente, sabe quem ia? A tribo de Judá. Jesus é o quê? O leão da tribo de Judá. Ele é da descendência de Judá. Aleluia. Então veja só. Aí o que acontece? Vamos ver. Ele fala: faz um levantamento. Beleza. O verso 19. Qual é a terra que habita? Se é boa, se é má. Aqui é meio complicado. Deus já tinha falado para ele que a terra é boa. Muitas vezes Deus já falou para você que a bênção ela vai acontecer. Deus já tem dito para você e para mim muitas vezes, mas a nossa falta de fé, a nossa incredulidade faz a gente perder bênçãos, faz a gente perder milagres. Queridos, Jesus não fez milagres, sabe aonde? Na sua cidade. A Bíblia diz que ele curou alguns enfermos. Por quê? Porque não era ele que não era Jesus, não era ele que não podia fazer. O mesmo Jesus que em Cafarnaum fez milagres, o mesmo Jesus que em Betsaida fez milagres, agora na sua cidade não faz. Por quê? Por causa da incredulidade. Agindo Deus, quem impedirá? Nós, quando nós somos incrédulos. Porque a incredulidade impede de nós enxergarmos o milagre de Deus. A incredulidade impede. Nós ouvimos hinos hoje que diz: não ando pela vista, mas ando pela fé. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós andamos pela fé, porque já pensou se nós andássemos pela vista? Deixa eu dizer, Deus te mostrasse também tudo que fosse acontecer. Vai morrer seu pai, vai morrer sua mãe, vai morrer seu tio, você vai sofrer um acidente, porque nós somos sujeitos a tudo isso. Graças a Deus, então, nós andamos cada dia pela fé. Vamos caminhando e crendo no Senhor, e o Senhor vai nos livrando, e o Senhor vai colocando o seu anjo para nos guardar, amém? O Senhor vai na nossa frente, aleluia. Se você pudesse contemplar quantos livramentos Deus já deu para mim, quantos livramentos Deus já deu para você, meu querido, é que você não consegue ver. Se você pudesse contemplar, você levantava, igual foi falado aqui, gratidão, sempre gratidão a Deus. Por quê? Porque Ele já fez grandes coisas por nós. Uma das maiores coisas que Ele fez é dar o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Nós vamos lá então, irmãos. O que acontece? Vai lá e verifica a cidade, quem habita nela. Verso 19: os arraiais, sua fortaleza. Então faz um levantamento. Muito bem. Continua, ele diz: também qual é a terra, grossa, amarga, nela árvores, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias das uvas. O que ele falou? Vocês vão lá, mas vocês me trazem uma prova, como que é. Eu quero saber se tem fruto, então me traga o fruto de lá que eu quero ver. Vocês estão dizendo para mim? Eu vou acreditar, mas eu quero uma prova viva, concreta. Eu queria lembrar vocês aqui, irmãos, que essas pessoas que pegaram esse cacho, que conseguiram pegar esse cacho, que conseguiram pegar essa parte da bênção, lá na frente eles perdem a bênção. Por quê? Porque eles têm a bênção só por um pedaço, eles creem só por uma altura. Há uma das coisas que Deus quer que nós sejamos, sabe, irmão? Seja perseverante. Lembra de Naamã? Quantos mergulhos? 7. E você acha que foi fácil para ele mergulhar 7 vezes, irmãos? Aquele homem arrogante, aquele homem difícil, aquele homem que tinha tido um profeta e tinha saído do culto brigado. Ele tinha saído do culto brigado. Ele tinha saído da casa do homem de Deus, não era culto, né? Mas ele saiu bravo, ele saiu nervoso, ele saiu dizendo assim: olha, o rio não está legal, não vou para esse rio, não é desse jeito que acontece, tem que acontecer desse jeito. E ele sai indignado.
É ou não é? Sai indignado. A Bíblia diz que ele sai indignado porque ele quer do jeito dele. Olha para o teu irmão, não é do seu jeito. Fala para ele, não é do seu jeito. Tem gente que vem para a igreja e acha assim: eu sou empresário, aqui você é ovelha. Você é uma bênção e você vai ser um empresário usado por Deus. Eu sou doutor. Não, aqui você é ovelha. Doutor, você é no seu estabelecimento comercial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, porque avante com Cristo é uma igreja que o povo é humilde, amém? Aqui ninguém se soberbece do seu cargo. Eu sei, irmãos, que muitas vezes você tem grau, tem sabedoria, e tudo isso vem de Deus, amém? E tudo isso volta para Deus, amém? Então, queridos, aqui diz: tomai o fruto da terra. E era aqueles dias do quê? De primícias, dia de colheita, dia de bênçãos, amém? Fala para o teu irmão assim: o Senhor colocou nas suas mãos bênçãos, o Senhor colocou nas suas mãos milagres, mas não é só uma parte da bênção. Fala assim: ele tem uma obra completa. Deus que curou no passado continua curando. Deus que fez, e Ele começou a curar você, Ele cura por completo. Deus que abriu uma porta, Ele abre por completo. E eu digo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Ele quiser fechar, querido, tem porta que Deus fecha. Quando temos assim, tem porta que Deus fecha. A gente pensa: é o capeta. Não, irmãos, é Deus. Ele fecha, Ele abre, aleluia. Ele mata, Ele cura, Ele dá vida, Ele está no controle, aleluia. Ele que fez a nossa agenda, a minha agenda hoje, Ele que fez a sua agenda hoje, você também está aí. Ele que fez a agenda, Ele que está cuidando de você, Ele que está direcionando. Você não veio por causa aqui não, você não veio por curiosidade não, você não veio porque não tinha outro lugar para vir não, você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar, nesta tarde, para dizer para você que Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus, e é Deus diz o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez no passado na minha vida, o Deus que fez no passado na tua vida, continua fazendo hoje, aleluia. O Deus que curou, continua curando. O Deus que ressuscitou, continua ressuscitando. O Deus que transformou, continua transformando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é imutável, aleluia. Ele é imutável, Ele não muda, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, e aqui diz assim: oh, glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas perguntam por que os crentes gritam tanto. Nós não grita não, porque nós se emocionamos. Nós temos o maior tesouro dentro do nosso coração. Nós temos a certeza, irmãos, nós temos a certeza que vamos para onde? O céu, aleluia. Eu vou para o céu, eu vou para o céu. Diga também aí: eu vou para o céu, aleluia. O Senhor Jesus diz: esse é o jogador que não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for, eu vou voltar para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Ele me prometeu isso, e Ele promete isso para você também, aleluia. Isso não tem preço, aleluia. Isso não tem preço, igreja. É a nossa salvação, aleluia. Tem sim, não o preço que nós pagamos, não, mas o preço que Ele já pagou na cruz do Calvário, aleluia. E uma alma vale quanto? Mais que o mundo inteiro. E se você tem ganhado alma, sábio é. A Bíblia diz: eis que cedo venho, disse o Senhor Jesus, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vou para o céu, e eu já estou chegando. Quando eu chegar lá, já vou falar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já vai falar comigo, vai falar assim: olha, meu céu, não foi por mérito a salvação, mas foi por mérito o seu trabalho, e o seu trabalho vai ser recompensado aqui no céu, porque o Senhor não é injusto, amém? Eis que cedo venho, diz a palavra em Apocalipse, o galardão, o presente está para dar a cada um segundo o que você fez para o Senhor, amém? Continuamos aqui, queridos. Assim subiram
e espiaram a terra desde o deserto de Zim até a entrada de Amate. Então eles foram. Preste atenção, eles conseguiram. Irmãos, eles estão entrando em território inimigo. Eles entraram no território inimigo, sim ou não? Eles entraram num lugar que não era deles. Eles estão ali espiando. Espião, você sabe o que é um espião, certo? Alguém que está olhando, que está procurando alguma coisa. Nós sabemos que tem espião em outros países, né? Um país do outro e tal. Acontece muito em Rússia, em outros países, Estados Unidos e assim por diante. Então, existem espiões. E o que acontece? Aí nós temos o seguinte, preste muita atenção. Aqui nós temos eles entrando. São quantas pessoas? 12. Eles entram, falam para o demônio, eles entram e saem. Eles entram e saem. Eles podiam ser presos. Eles podiam ser contidos. Então, só por aí eles já deviam falar assim: poxa, Deus está conosco. Então o que Deus está falando aqui conosco? Muitas vezes nós temos bênçãos, e as bênçãos nós não reconhecemos elas. Só por você levantar hoje e poder respirar, isso já é uma bênção, amém, igreja? Só por você fazer assim, ó, você já é um milagre de Deus. Eu sei, pastor, mas eu tenho dor aqui, dor ali. Nós somos humanos, nós temos enfermidade, nós somos sujeitos. Não é porque você é cristão que você não é sujeito à enfermidade. Não é porque você é cristão que você não é sujeito a lutas financeiras. Não é porque você é cristão que você não vai ser sujeito às tempestades. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o homem que edifica a casa sobre o quê? Sobre a rocha, que é quem? Jesus. Vai vir o quê? Ventos, tempestade, chuva, e vai bater na casa, mas a casa não vai tombar. Mas também fala daquele que edifica a casa sobre onde? Na areia. Vai vir ventos, então o vento vem sobre todos, chuvas e tempestades, e a casa do camarada vai tombar. Por quê? Porque ele não está edificado em Jesus. Edifique a sua vida em Jesus. Edifique seus projetos em Jesus. Edifique seus sonhos em Jesus. Amém? Glória a Deus pela palavra. Continuamos aqui, irmãos. Muito bem. E subiram para a banda do sul e vieram a Hebron, e estava ali a irmã Sesai, Tamai, filhos de Ana. E Hebron foi edificada há 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali fizeram o quê? O 23, cortaram o ramo do quê? De vide, um cacho de uva. Então tem mel lá, tem ou não tem? Tem o cacho de uva, olha só que delícia. Um cacho de uva, agora trouxeram 2 homens sobre a verga, como também romãs e figos. Queridos, a bênção era tão grande nessa terra prometida, que tinha o quê? Um cacho de uva que era carregado por madeira. Dá para colocar para nós? Tenta achar alguma coisa nesse sentido. O povo de Israel trouxe cachos de uva. Irmãos, era tão grande. Fala para o teu irmão assim: a bênção vai ser tão grande que você vai precisar de mim para carregar. Nós vamos carregar juntos. Nós vamos carregar, diga para o teu irmão, nós não tem que brigar, não tem que discutir isso aqui, nós vamos dividir, nós vamos abençoar uns aos outros, amém? Lembra da multiplicação do pão, 5 pães e 2 peixes? 5.000 alimentou, porque Jesus fez o quê? Abençoou e partiu, abençoou, deu. Ele podia falar assim: não, discípulos, pega os 5 pães, vamos ali, vamos pedir a multiplicação para nós, e nós vamos comer, porque nós somos da obra, o povo que vai passear. Não foi isso que aconteceu. Olha lá, não, tem que ser do povo de Israel. Pega no povo de Israel para a gente. O povo de Israel, o tempo da Bíblia. Tempo da Bíblia. Esse caixa aí está bonito, chega.
tão maravilhoso. Mas vamos lá, dentro da Bíblia. Qualquer coisa, Bíblia, povo de Israel, trouxe caixa de ouro. Não é isso não. Você tem que. Isso aí, tá? Para você entender, é uma figura. Vê se você acha uma dessas daí. Aqui, vai aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Esses dois ali. Isso, esse, ó, aquele ali, ó. Não está abrindo, né? Esse aqui, tenta abrir esse. Para vocês estão conseguindo ver ali, ó. Pequenininho, né? Tem que acessar. Não, deixa quieto. Ó, agora vocês viram, vocês estão vendo? Então era isso que acontecia, irmãos, tá? Uma vez que olha que terra. E você vai chorar daqui a pouco, porque esse povo perdeu essa bênção. A bênção estava tão perto, e eles já estavam colocando a mão nela e perderam essa bênção. Perderam. Olha só. E trouxeram 2 homens sobre a verde, chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que era ali cortado os filhos de Israel. Vamos continuar vendo. Depois voltaram a espiar a terra. Irmãos, eles pegaram o cacho e continuaram fazendo a missão deles. Mais 40 dias, eles fizeram o quê? Continuaram verificando tudo, sondando, vendo. Tem uma palavra, queridos, que a Bíblia diz assim: onde você colocar o pé, o Senhor dá por herança. As concessionárias já aprenderam isso. O que eles fazem com você? Se você quiser, você pode fazer um teste de drive. E aí, não é? Você não pode entrar no carro, dar uma voltinha se você quiser. Faça isso. Quando nós alugamos na Avenida Tuiuti, o salão super grande, nós chegamos lá e falamos: Deus, aqui será